Olá, boa noite a todos. Vocês estão ouvindo bem? A gente vai ter hoje a nossa live, o futuro da comunicação, com o professor Luiz Mauro. O professor Luiz Mauro é professor da graduação aqui da Casper e professor do nosso mestrado também. Ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, foi pesquisador da Universidade East Anglia, na Inglaterra, e hoje ele vai fazer a live aqui com a gente. Boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, Luiz Mauro, boa noite. Boa noite, Priscila, boa noite a todos e todos, um prazer estar aqui com vocês. Só não é mais legal porque não estamos todos e todos lá na Casper Libero, lá no 5º andar da Casper Libero, do prédio da Fundação Casper Libero, aonde fica a Casper Libero, a faculdade de Casper Libero. Ela, na verdade, ela ocupa os 5º, 6º, 3º e 4º, mas uma boa parte dela, e foi o lugar onde eu estudei, é lá no 5º andar. Eu também sou formado em jornalismo pela Casper, me formei lá e faz tempo, em 98, na verdade, nem faz tanto tempo assim. Não, faz tempo sim. A quem eu vou enganar? Faz tempo, mas desde então eu já comecei a dar aula lá em 2000 e também depois no mestrado. E hoje nós vamos trabalhar aqui nessa nossa live uma pergunta que é muito recorrente. Qual é o futuro da comunicação? O que nós podemos esperar desse mundo tão absolutamente complexo que é o mundo da comunicação e no qual nós fomos jogados de uma maneira quase que despreparada, de uma maneira quase que impensada? Se alguém perguntasse para nós, para mim, para vocês, 2 anos atrás, qual é o futuro da comunicação? E alguém respondesse para você que nós passaríamos a maior parte do nosso dia olhando para telas, olhando para celulares, olhando para smartphones, talvez você falasse, nossa, a pessoa está exagerando, o futuro da comunicação não é isso, o futuro da comunicação é outro. Imagina que a gente vai se adaptar tanto e tão rápido. E, no entanto, desde março do ano passado, devido à pandemia, todas e todos nós fomos jogados no ambiente das mídias, no ambiente da comunicação, com uma velocidade e de uma maneira que a gente nunca tinha imaginado antes. Nesse momento, agora, exatamente 7h11 da noite aqui em São Paulo, numa noite muito fria aqui em São Paulo, nós estamos fazendo essa live num ambiente que seria inimaginável 2 anos atrás. Quando que você imaginou que poderia assistir uma live sobre futuro da comunicação dirigido para pais, pedagogos, vestibulandos aí da sua casa? Claro, já existiam eventos ao vivo no YouTube, já existiam lives, esse conceito não é novo, mas a ideia de que nós estaríamos participando com tanta intensidade talvez fosse uma coisa nova. Talvez a gente nem acreditasse que um dia pudesse assistir uma live de casa, uma palestra na Casper, de casa, de pijama, enroladinho num cobertor, porque está frio. E, no entanto, esse futuro não só aconteceu, como, de repente, nós percebemos algo ainda mais importante. Tudo aquilo que nós chamávamos de futuro, menos de 2 anos atrás, se tornou uma realidade com a qual nós precisamos lidar. Uma realidade na qual a comunicação se torna não apenas a mais importante ferramenta para a gente se relacionar com os outros, mas também a nossa ferramenta de trabalho, a nossa ferramenta de informação, a nossa ferramenta para fazer as próprias atividades do dia a dia. E por isso, eu queria convidar cada uma e cada um de vocês hoje para a gente refletir junto sobre esse futuro da comunicação. Nós não estamos em tempos fáceis, ao contrário, e justamente em tempos complicadíssimos como os nossos, a gente tem ainda mais essa ideia de falar sobre esse futuro. Diante de uma situação tão complicada como a nossa, às vezes, até bate aquela coisa de falar futuro, mas tem futuro? Qual é o futuro? E a notícia que eu tenho para vocês é boa. Não só tem futuro, como esse futuro, na verdade, já está sendo preparado há algum tempo. Nós estamos vivendo uma situação complicadíssima, mas a nossa capacidade de adaptação foi muito rápida e muito alta, graças, entre outras coisas, a profissionais de comunicação, profissionais, jornalistas, publicitários e publicitários, relações públicas,
radialistas, que souberam, diante de uma situação tremendamente inédita, complicadíssima e quase caótica, reorganizar o que nós entendemos por comunicação. Portanto, se eu fosse falar sobre o futuro da comunicação, eu teria que cair num lugar comum e dizer que esse futuro, ele é o que nós estamos vivendo agora. Mas eu não vou cair nesse lugar comum. Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir um socorro para a memória de cada uma e cada um de vocês. E agora, né, se a gente tivesse ao vivo, eu saberia mais ou menos, além de quantas pessoas estão aqui, eu saberia a idade de vocês. Só de olhar no rosto a gente já teria uma ideia mais ou menos da idade de vocês. Mas, neste momento, vamos falar as claras, eu estou olhando para um computador. Como vocês devem estar olhando para os seus computadores, ou para o celular, ou para um tablet. Então, eu não sei a idade de vocês. Mas, partindo do princípio que essa nossa live é dirigida a pedagogas e pedagogos, pais e mães e vestibulandos, eu posso contar que pelo menos 2/3 do nosso grupo aí já passou dos 30. Portanto, eu queria, para você que já passou dos 30, para você, não precisa colocar a idade, não precisa mandar para a Priscila, que está cuidando aqui das nossas redes, para a Priscila, para a Larissa, para a Carolina, para a Bruna e para a Débora, que estão organizando esse evento. Aliás, obrigado. Faltou falar isso no início, coisa feia, esqueci. Mas muito obrigado para vocês. Não precisa mandar a sua idade, não. Mas pensa aí. Se você nasceu nos anos 70, você provavelmente viu o nascimento da internet e as mudanças na tecnologia digital. Aliás, você viu provavelmente a ideia que eu coloquei aqui nesse nosso slide. Até 95, 2000, eu também nasci nos anos 70, eu nasci em 1977, no dia 8 de novembro, quando Dancing Queen do ABBA estava em primeiro lugar nas paradas de sucesso. Lida com isso. Para a gente que nasceu nos anos 70, início dos anos 80, quando a gente fala de mídia, de comunicação, a gente lembra de rádio, TV. A TV era a mídia dominante. Quem de nós aí acima de 30 não tem uma memória do seu programa de TV preferido, do seu desenho animado favorito? Quem nunca fez uma brincadeira imitando a televisão? A ideia de comunicação era basicamente transmissão. Uma TV ou um rádio e uma coisa muito nova que chamava internet transmitia a sua mensagem. Aliás, até mesmo a internet, que era uma novidade, ela ainda era um mundo meio desconhecido. Essa é para você que tem mais de 30 anos. Lembra qual era o barulhinho do modem quando tinha conexão? A conexão era por telefone e fazia aquele barulhinho do modem conectando. E a gente ficava super esperançoso porque ia numa sala de bate-papo, lembra disso também? Uma sala de bate-papo falar com alguém. A ideia de compartilhamento era uma coisa muito nova. Eu lembro, por exemplo, que a primeira vez, essa é para vocês, tá? Pessoal acima de 30. Depois a gente vai mexer com a faixa etária, mas essa é para vocês acima de 30. A primeira vez que eu consegui baixar uma música, que a gente nem fazia ideia que era proibido, nem sabia nada disso. Eu baixei Wanna Be, das Spice Girls. E eu fiquei uma semana para baixar, porque cada vez que alguém mexia na linha telefônica, caía a linha e lá ia a música. Pessoal que tem menos de 25 anos, Spice Girls foi um grupo pop, que hoje em dia talvez vocês lembrem mais ou menos como vocês lembram hoje em dia do One Direction. Seria mais ou menos a versão anos 90 e feminina do One Direction. Esse mundo, onde a gente falava de computador, era um negócio grandão, esse mundo acabou. Ele simplesmente não existe mais do jeito que nós conhecíamos. Aí você fala, é porque a internet mudou tudo. Sim, de 2010 até hoje, nós tivemos uma outra mudança. Aquela internet que a gente conhecia também desapareceu. Apareceram as redes sociais, apareceram os aplicativos, apareceu o smartphone, que mudou completamente a nossa maneira de viver. Apareceu a cultura do algoritmo, que nos fechou em bolhas e criou problemas seríssimos para a política e para a democracia. Aquela ideia de transmissão, vinha a mensagem da TV e chegava para nós, ou vinha do rádio e chegava para nós, ela também desapareceu. E hoje nós estamos muito mais ligadas a uma cultura do compartilhar. Quem de nós nunca compartilhou algum negócio? Todo mundo, a gente passa o dia inteiro fazendo isso. Chega alguma coisa lá pelo aplicativo de comunicação, a gente vê, acha legal, ou acha importante, ou acha engraçado, ou acha complicado,
e compartilha com alguém. Eu mesmo, agora à tarde, está um frio danado aqui em São Paulo. Não sei de onde vocês estão, se está tanto frio assim, a temperatura vai cair e veio em aos poucos grupos que eu estou, vieram alertas. Olha, desde alertas no grupo da família, se cobre, pega um cobertor, está frio, até alertas em outros grupos muito mais, assim, olha, a temperatura vai cair tantos graus, prepare-se para não sei o quê. Nós trabalhamos hoje nesse compartilhamento aonde não existe mais apenas um emissor, não existe mais apenas um receptor, mas existe a conexão. E se a gente for pensar no futuro, em 2030, daqui 20 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, provavelmente essas conexões, tal como nós imaginamos e vivemos hoje, também já terão deixado de existir. A ideia de concentrar a internet num único lugar também já terá deixado de existir, como ela vem deixando de existir. Nós vamos trabalhar muito mais com programação já a partir do alcance das mãos e talvez até por uma conexão muito grande dos próprios objetos. Provavelmente a ideia de rede social, tal como nós conhecemos, vai ficar ainda mais ampla e nós vamos ter um acesso muito maior ao conhecimento, ou melhor, às informações, do que nós temos hoje. A pergunta que a gente se faz, no entanto, é o seguinte: dentro desse ambiente chamado de Always On, tem uma pesquisadora norte-americana chamada Sherry Turkle, que ela chama esse ambiente de Always On, aonde a gente está conectado 24 horas, aonde a produção de conteúdo basicamente não tem limites e aonde a gente compartilha tudo o tempo todo. Vai lá, quem que nunca compartilhou uma selfie? Estou em casa, estou vendo série na TV, fiz uma comida bonita e estou comendo. A gente compartilha tudo, a ideia de vida privada mudou completamente. E não estou falando do alto, não, eu faço a mesma coisa. Se você entrar no meu Instagram, eu estou em tudo quanto é rede social, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que basicamente tem foto de comida que eu e meu filho, Lucas, que tem 9 anos, a gente fica inventando no final de semana. Diante desse ambiente, aonde as gerações mais velhas lembram da formação, mas as gerações mais novas parecem ter nascido conectadas, em qualquer lugar que você vai, quando a gente ainda pode sair ou precisa sair, não é difícil, não era difícil antes da pandemia, ver crianças no carrinho, 1 ano, menos até, brincando com os seus celulares, brincando com os seus smartphones. Diante desse cenário, a gente pode adotar algumas posturas. A primeira delas, se a gente se pergunta como é que eu lido com esse ambiente, a primeira é entrar em pânico. E isso acontece. Às vezes, e aí cada um sabe de si, às vezes aparece uma novidade, você, ai meu Deus, não sei lidar com isso. Ai meu Deus, mas o que é isso? Tem que fazer, o que é logon? O que é isso? O que tem que fazer? Se assustar diante da novidade não vai fazer com que ela acabe. Criticar a novidade também não vai fazer com que ela desapareça. Terminar e falar, então quer dizer que agora vai ser tudo conectado e acabou. Reduzir a novidade também não vai torná-la mais fácil ou mais tranquila para lidar. Existem, no entanto, 2 outras posturas que, a meu ver, são muito mais importantes para a gente lidar com esse futuro da comunicação. Em primeiro lugar, uma formação contínua, para que nenhuma e nenhum de nós fique para trás. É importante essa formação para que a gente não caia naquilo que algumas pesquisadoras e pesquisadores, sobretudo norte-americanos, chamam de digital divide, a barreira digital. Barreira digital que faz com que algumas pessoas simplesmente estejam completamente fora desse ambiente, de acordo com questões de faixa etária, questões mais amplas, históricas e tudo mais. Então, a formação contínua é fundamental para a gente estar incluído nesse ambiente do futuro, nesse ambiente que se desenha todos os dias, e mais ainda, para que a gente possa também se sentir à vontade. A formação contínua é no sentido de fazer com que qualquer pessoa se sinta tão à vontade mexendo num aplicativo quanto o seu filho de 7 anos. E se você tem uma filha de 7 anos, um filho de 7 anos, um filho de menos até, você sabe o quanto eles ficam à vontade. Aqui entre nós, só aqui entre nós. Já te aconteceu de você não saber mexer em alguma birosca aqui e você ter que pedir para o seu filho? Escuta, como é que faz? Ou então, pior ainda, você nem pede, mas ela ou ele, pequenininho, vem e fala, não é assim, papai, ó. Aperta aqui e aí você, obrigado, valeu. Quem de nós
que têm filhos e tudo mais, nunca viram, falam, como é que eu mexo nisso aqui? E para eles lá é super ultra fácil. Apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos desde o ano passado, em muitos casos, a adaptação para esse ambiente de home office, homeschooling, escola em casa, trabalho em casa, tem sido muito mais fácil enfim, de lidar, em muitos casos, não todos, com crianças e não conosco, adultos. Por quê? Porque eles ainda estão em formação. Nós, às vezes, achamos que a nossa formação já passou, já terminou, e a gente pode se dar o luxo de abandonar. A ideia de formação contínua é o contrário disso. É justamente para a gente aprender a lidar constantemente com esse ambiente em mudança. E mais um detalhe importante. Profissionais especializados. Contar com profissionais especializados que possam nos ajudar a lidar com essa comunicação, a lidar com esse ambiente da comunicação, a esse ambiente da mídia. Por que a gente chama de ambiente? Agora, um momento mais técnico. Ambiente é uma palavra muito antiga, que não vem nem do latim, vem lá do sânscrito, e significa ao redor. Então, quando a gente fala desse ambiente da comunicação, é no sentido de que ele está ao nosso redor. A gente não consegue mais fazer nada sem estar conectada. A gente não consegue fazer mais nada sem estar nas redes e nos aplicativos. Para lidar com esse ambiente, nós precisamos de profissionais que saibam lidar com essa quantidade imensa de informações que existe e é criada todos os dias. Nenhum de nós é capaz de dar conta de todas as informações que chegam até nós. Nenhum de nós é capaz sequer de dar conta das notícias que tem por aí, dos acontecimentos, dos eventos. Todos os dias, a gente tenta se esforçar para ver o que está acontecendo, para entender quem falou o quê, quem fez o quê, para não ficar para trás. E, ao mesmo tempo, todos os dias, nós já estamos para trás. A corrida para a informação é uma corrida na qual nós, cidadãs e cidadãos, já perdemos. Por quê? Porque nenhuma e nenhum de nós consegue lidar com tanta informação ao mesmo tempo. Desde a notícia, passando pelo anúncio, passando pela mensagem do familiar que chega pelo aplicativo, passando pelos aplicativos que nós vamos buscar, passando pelas informações com que a gente tem que lidar no aplicativo de entregas, no aplicativo de motoristas e assim por diante. Então, para lidar com esse mundo da informação, para lidar com esse mundo da comunicação, nós precisamos de pessoas especializadas. Pessoas que vão trabalhar 3 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a qualidade da informação. Ter muita informação não significa que a gente tenha muito conhecimento. Ao contrário, nós vivemos em um tempo muito, muito estranho, onde nós temos uma quantidade imensa de informações que não se converte, não se transforma em conhecimento. Nós temos informação demais e conhecimento de menos. O resultado disso, entre outros, é a violência, é a briga, é a incompreensão, porque nós temos informação demais, mas não temos tempo para zelar pela qualidade dessa informação, e menos ainda, para transformar essa informação num conhecimento que nos ajude a compreender melhor as outras pessoas, compreender melhor o mundo ao nosso redor e, claro, compreender melhor quem nós somos. Por isso, trabalhar com a qualidade da informação é algo restrito ao profissional. Nós precisamos de alguém que cuide disso, que nos ajude a separar o que é legal e o que não é, o que é verdade e o que é fake news. Às vezes, só o olhar treinado de uma profissional consegue falar isso aqui não é verdade. Parece muito, mas não é verdade. Eu vou checar ali, eu vou olhar para cá. Por isso, uma segunda característica desse profissional é ter uma visão global, entender o que está acontecendo e saber que nós não podemos mais viver isolados. Nunca pudemos. Hoje, menos ainda. O que acontece em um canto do planeta não só repercute em outro, mas repercute muito rápido em outros. Ao mesmo tempo, esse ambiente global, ele não tira a gente da necessidade e da obrigatoriedade de ter ações locais, de saber qual é a necessidade imediata do meu grupo. Por isso, um profissional com visão global e ação local é fundamental, é importantíssimo para a gente poder lidar com esse ambiente comunicacional.
E, finalmente, para que a gente possa confiar nessas informações, profissionais que tenham responsabilidade e ética e coloquem os valores do interesse público da comunicação acima de qualquer outra coisa. É nesse ponto que a gente vai buscar profissionais que possam nos dar esses pontos que eu mencionei de uma maneira muito prática. Em primeiro lugar, um profissional de comunicação que possa nos fazer a produção e a curadoria de conteúdo. Ou seja, passando para a gente informações que realmente interessam, dados e conteúdos que realmente importam. Vamos lá. A gente sabe que quando a gente está nas redes, nos aplicativos, vem muito conteúdo para a gente. Alguém até pode levantar a mão e falar, mas o algoritmo já não faz isso? Mais ou menos, né? Bem para menos. O algoritmo, ele vai fazer um trabalho bacana, tal, mas ele não substitui de maneira alguma uma curadoria humana de um profissional altamente capacitado que vai saber não só nos dar mais daquilo que a gente afirma gostar, que a gente mostra que gosta, mas algo que seja realmente importante e relevante para nós. Essa diferença é só um profissional. Uma profissional que saiba cuidar da produção e da curadoria de um conteúdo dirigido para públicos específicos é que sabe fazer. Esse profissional, ele também vai saber antecipar as tendências, vai saber o que vai acontecer daqui para frente e vai saber com muita força o que é apenas uma modinha passageira que vai acabar e o que é realmente importante e que vai afetar o nosso cotidiano. Eu não vou dar muitos exemplos, até porque seria até um pouco, sei lá, mal educado, mas tenta pensar quantas tendências foram a grande revolução que acabou em um mês. Pensa quantos aplicativos iam mudar o mundo e terminaram em 2 semanas. Pensa quantas coisas já foram a grande coisa. Para nós, a gente vê e nem sempre sabe decifrar. Nós precisamos, portanto, de um profissional que saiba perceber o que está acontecendo, quais vão ser as próximas, os grandes próximos eventos, as grandes mudanças. Por exemplo, quando a gente fala de tendências culturais, é lembrar que a pluralidade, a diversidade e valores que hoje são muito importantes para as organizações, para a comunicação, já estavam sendo pensados 5, 10 anos atrás. Ganhou quem soube perceber essas tendências lá atrás. E quem é que consegue isso? Um profissional bem preparado para observar além do imediato. Perceber como que as mudanças globais trazem efeitos locais. Como é que numa sociedade onde a gente compartilha tudo, não existe mais uma tendência só local. Aquilo que acontece em um canto do mundo pode ser uma manifestação de alegria, um protesto, uma reivindicação de alguma coisa, se espalha muito rápido e se reproduz muito rápido, provocando inúmeros efeitos locais. O profissional vai saber conectar mundo e a sua rua, fazendo com que ambos trabalhem juntos para prover o seu público dessa melhor comunicação possível, sabendo planejar ações. Afinal, quando a gente está falando de comunicação, a gente também está falando de planejamentos a curto, médio e longo prazo. Nós estamos falando de planejamentos de ação, planejamentos financeiros, planejamentos que nos ajudem a saber o que vai acontecer de uma maneira muito simples. Para pegar um exemplo bem... Agora, desculpa tocar num tema tão delicado. Ontem foi a final do Campeonato Paulista. Eu não sei se tem muitas São Paulinas e São Paulinos assistindo a gente aí. Mas o que é um planejamento de ação? É pensar, bom, como é que a gente vai falar do nosso time? Como é que você faria a assessoria do São Paulo Futebol Clube, que foi campeão ontem em cima do meu time? Mas tudo bem, eu não vou comentar. Como é que você faz essa comunicação? Como é que você planeja? Você vai ter, sobretudo no momento agora de isolamento e tudo mais, quantos profissionais você vai mandar lá para a cobertura? E se você é da assessoria do São Paulo, como é que você vai preparar o teu material para falar, foi campeão, mas você tem que estar preparado para uma eventualidade de não ser campeão? Como é que você vai, no dia seguinte, explicar
Como é que você vai ajudar na comunicação dos seus jogadores, para falar o chamado media training, na hora de dar entrevista, para que nenhum jogador fale alguma coisa que não seja muito bom para o time, não seja muito bom para a comunicação? Tudo isso é um planejamento de ação que envolve publicidade, envolve jornalismo, envolve comunicação organizacional e, portanto, relações públicas, envolve radialismo, preparação de rádio, TV e internet, prepara para que você possa fazer a melhor comunicação possível, sabendo justamente inovar em formas e conteúdos. Uma inovação vinculada sempre a essa preocupação com o público. Então, hoje, se a gente vai falar, eu não vou mais falar de futebol, se a gente vai falar de qualquer assunto, a gente precisa pensar em muitas plataformas. Há muito tempo que a comunicação não é mais apenas impressa, apenas visual, apenas sonora. A gente fala em todas as plataformas e, portanto, a gente precisa pensar na inovação de conteúdo e forma para cada uma delas, justamente para antecipar e entender as necessidades de um público que tem cada vez menos tempo, está cada vez menos disposto a dar atenção e muitas vezes encontra em outros lugares aquela informação pela qual ele pagaria. Quer ver? Vamos pensar, vamos ter um momento honestidade total. Nós estamos aqui no meio dessa live, certo? Mas provavelmente são 7h35 da noite agora. Como essa live vai ficar depois no YouTube, eu não sei que horas você vai assistir, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, mas nesse momento, no momento real, aqui nessa cápsula do tempo que a gente está, são 7h35. Faz 35 minutos que a nossa conversa começou. Tenho certeza que seu celular já veio várias notificações. Ele já piscou várias vezes com notificações. Já apareceu um monte de coisa. Talvez, enquanto você esteja vendo aqui a live, você já esteja também falando, comentando com seus amigos, comentando com a sua família, comentando com seus colegas de ensino médio, falando, pô, olha, eu tô vendo os negócios aqui. Talvez, enquanto a gente está aqui conversando, essa é para você que é mais jovem, chegou uma mensagem do crush aqui no celular. E você não pôde responder que tá vendo aqui a live. Manda pro crush, fala, não, eu tô vendo uma live aqui. Tá? Enquanto a gente está aqui assistindo essa live, participando, está acontecendo um monte de coisa. E esse monte de coisa é justamente o ponto onde a gente precisa de um profissional para entender essas 3 palavras que estão aqui no alto desse nosso slide. Comunicação, mídia e tecnologia. Alguém que saiba mexer com essas 3 partes que, embora não sejam a mesma coisa, trabalham muito juntas. Em primeiro lugar, um profissional, uma profissional que entenda que a tecnologia é o dispositivo, é a base, é a plataforma que está sempre mudando. Nós, dentro da comunicação, olhamos para a tecnologia como uma aliada, alguém que vem sempre somar. Então, a gente pensa o tempo todo como trazer essa tecnologia para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para conseguir a melhor comunicação possível. A tecnologia, ela é a nossa aliada, porque ela nos traz o desenvolvimento, o dispositivo técnico mesmo, a partir do qual nós podemos criar. Quando nós falamos em mídia, nós estamos falando na forma. Às vezes, até na plataforma, e o parentesco das palavras não é coincidência. Quando a gente fala em mídia, nós estamos falando da linguagem. Por exemplo, vamos lá, falando aqui das redes. E aí é para o pessoal de todas as idades, mas acho que deve ter um recorte de faixa etária. Se você está lá no TikTok, provavelmente você faz vídeos, você sabe que ele tem uma linguagem que é diferente do Twitter. Ah, posso fazer vídeo no Twitter? Claro que pode, lógico. Mas essa mídia, essa plataforma, não foi feita para isso. Ela foi feita para pequenas mensagens de até 280 caracteres mais uma foto. Você sabe que se você fizer um stories, esse stories ele não vai ficar legal, talvez, no Facebook, porque ele foi feito para o Instagram. Você sabe que a forma, a mídia, ela está muito ligada ao conteúdo. E precisamos de um profissional, uma profissional que saiba qual é a mídia, qual é a plataforma para cada conteúdo, conseguindo se comunicar com um público muito maior. A tecnologia é a base, a mídia é a forma, para que a gente chegue
no ponto mais alto e mais bonito dessa equação: a comunicação, a relação com outra pessoa. Tecnologia é muito legal, mas a tecnologia sozinha não faz nada. A mídia é muito legal, mas a mídia sozinha não faz nada. O que faz são as pessoas. Dou 2 exemplos. Eu ia falar um triste e um alegre, mas os 2 são tristes. Uma vez, faz muito tempo atrás, eu estava numa conversa como essa, só que presencial, e alguém me perguntou: Luiz, qual é o problema do racismo na internet? E na época, isso faz mais de 10 anos, hoje em dia eu nem sei se eu seria a melhor pessoa para responder essa questão, mas na época eu falei: olha, o problema não é o racismo, a violência na internet, é na sociedade. A internet ela vai mostrar aquilo que nós somos, para o bem e para o mal. Não é a tecnologia que faz alguma coisa, não é a mídia que faz alguma coisa. A outra história é bafão, aproxima um pouco da tela, que essa é fofoca mesmo. Tá? Um tempo atrás, quando o Facebook ainda era mais novidade e tal, uma amiga minha chegou, assim, estava meio triste, uma conversa séria, e ela falou assim: Facebook acabou com o meu namoro. Eu olhei, eu falei: como assim? Ela: porque meu namorado, agora ex, né, ele ficava curtindo as fotos das ex-namoradas dele. E, poxa, isso magoava, era do mal. Eu falei para ele, pedi para ele não fazer, ele falou que era só uma curtida e tal, e isso com umas outras coisas também que rolaram, mas principalmente isso, ele continuava comentando e tal. Eu olhei para ela e falei: então, olha, eu não quero ser chato, mas o que acabou com o seu namoro não foi o Facebook, foi seu namorado que não, né, tem um comportamento aí pra gente perguntar, questionar. Aí ela deu uma risada meio triste, né, porque não é uma situação super legal, mas ela falou: bom, tem razão, não foi. Ele teria aprontado de qualquer maneira. Eu fiquei quieto, tal, o resto da história não vou contar aqui no ar, tá? Mas não é a mídia que faz as coisas, somos nós, seres humanos. Por isso, um profissional de comunicação, uma profissional de comunicação, precisam, sobretudo, entender de relações humanas mediadas, as relações que acontecem por aqui. Mas antes da tela e depois da tela, de cada um dos 2 lados, tem seres humanos. Pessoas que têm as suas aspirações, têm os seus desejos, têm também as suas vulnerabilidades, têm também os seus momentos altamente problemáticos. Uma profissional de comunicação vai justamente trabalhar com essas relações mediadas. É aí que o profissional entra. A pessoa que trabalha com comunicação trabalha com públicos, trabalha com pessoas, trabalha buscando, sempre pensando, sempre com o objetivo de trazer a melhor comunicação possível para melhorar as relações da sociedade consigo mesma, melhorar as relações da sociedade, das pessoas entre si e, claro, também mudar algumas coisas ou propor novas ideias. É nesse sentido que, às vezes, a gente ouve quando fala: mas é isso, então, que um profissional de comunicação faz? Bom, mas qualquer um faz isso. Vamos lá. É claro que todos os dias a gente recebe muita informação. Eu também. A gente recebe um monte de informações, recebe notícias ou coisas que se parecem com notícias. Recebemos informações, é vídeo, é foto, é meme, é um vídeo que revela tudo. Vai, quem nunca recebeu aquele vídeo de algum amigo, algum parente falando: olha, esse vídeo vai te mostrar a verdade que eles não querem que você saiba. Eu nunca entendi bem quem são esses eles. Mas, geralmente, quando vem vídeos assim, vem aquela coisa meio secreta. Olha, esse vídeo vai te mostrar a verdade. Olha, essa foto que prova não sei o quê. Essas informações, junto com outras que parecem muito mais verdadeiras e fáceis de acreditar, nos chegam todos os dias. O que significa que, a princípio, qualquer um faz o trabalho de uma comunicadora. No entanto, quando a gente olha isso de perto, a gente poderia fazer várias perguntas. Em primeiro lugar, lidar com informação não é simplesmente compartilhar alguma coisa que chegou. Não é simplesmente passar para frente uma informação, uma notícia, um dado, um vídeo. Produzir informação, criar conteúdo de qualidade é uma das tarefas mais difíceis que existe. Para você ver aquele anúncio que aparece antes do vídeo, você quer assistir o vídeo, mas aparece um anúncio, aquele anúncio que às vezes a gente pula
em meio segundo, porque hoje não quero ver. Para você ter um anúncio de qualidade, para você ter uma propaganda voltada para o público certo, para você ter um roteiro bacana, um roteiro que fale com os dias atuais, um roteiro que trabalhe diversidade, trabalhe pluralidade, para você ter a produção, para as cores estarem certinhas, para os formatos, para o cenário, a quantidade de profissionais é muito alta. Você precisa de gente que entenda perfeitamente bem o que está fazendo. Para você ler uma notícia, para você ver no seu portal preferido uma informação sobre a pandemia, para pegar o assunto que nós somos obrigados a falar, infelizmente, pelo contexto, profissionais, jornalistas, repórteres, foram lá, fizeram entrevistas, voltaram, conferiram a informação, apuraram, desconfiaram dos dados, ficaram na dúvida se aquilo era verdade ou não, foram checar com uma terceira pessoa, buscaram o melhor das informações para trazer para cá. Portanto, um anúncio, a comunicação de uma empresa, um vídeo, para ficar com boa qualidade, só com uma profissional preparada para isso. A gente recebe muita coisa, mas a gente pode se perguntar o quanto disso realmente é bom. O quanto disso realmente vai fazer alguma diferença. Informação qualquer pessoa pode dar. É claro, se alguém perguntar, tá frio? Eu posso mandar lá no grupo de alguém, tá frio. Mas uma informação de qualidade, uma informação completa, só alguém profissionalmente preparado para isso é que consegue fazer. Não é à toa que um dos principais produtos que a gente vê aparecendo estão recheados de problemas. Não é à toa que a gente vive a ideia de fake news, de pós-verdade, porque tudo isso deriva de quê? De informações feitas de maneira amadora, ao acaso, e os resultados, em geral, são tremendamente imprevisíveis. A informação amadorística, ela pode ter seu valor, eu não vou criticar lá que é tudo, de maneira alguma. Na universidade a gente aprende a questionar, não a trabalhar com apenas é ou não é. Mas a gente sabe que ela vai ter consequências imprevisíveis, justamente porque falta o quê? O conhecimento, a preparação humanística e técnica para você saber mexer com informação e fazer uma boa informação. Isso nos leva para esses 5 pontos aqui, esses 4 pontos, para a gente pensar o que vai ser esse futuro da comunicação. Não só o futuro do profissional e da profissional, mas o nosso futuro como pessoas que estão e estamos todas e todos os dias imersos nesse âmbito da comunicação. Em primeiro lugar, algo que do ano passado para cá se tornou cada dia mais urgente. Desenvolver uma empatia que só a comunicação traz. Comunicar vem lá do latim tornar comum. A informação amadorística, a informação falsa, a informação feita para dividir, ela destrói esse senso de comum que a gente tem, esse senso de comunidade que é tão próprio de nós, seres humanos, que vivemos em sociedade. Quando a gente ouve todos os dias, precisa ter mais empatia, é porque nós já perdemos. E a comunicação bem feita, ela justamente busca essa pluralidade de visões que nos ajuda a pensar o que é esse cenário onde estamos, quem é esse outro com o qual nós nos deparamos todos os dias. Não é à toa que nós vivemos uma cultura muito rápida, aonde nós julgamos com muita rapidez antes mesmo de ler o post inteiro. A gente lê a manchete, lê a notícia, lê a chamada e já diz que concorda, que não concorda, sim, não, vale isso, vale aquilo, você não presta porque é dessa área política, você não presta porque é daquele outro lugar político, e assim você vai tendo uma escalada de violência que leva à polarização e à intolerância. Para que você possa ter uma boa comunicação, essa comunicação que cria um espaço comum, nós precisamos também reaprender a usar o tempo. Um bom profissional de comunicação, uma boa pessoa que trabalha com comunicação, sabe que tempo é a coisa mais escassa que a gente tem. O tempo e a sua atenção. Não é à toa que quando você abre um aplicativo, vem um monte de posts querendo o seu tempo e a sua atenção. A gente tem cada vez menos segundos para chamar a atenção de um público e fazer com que eles prestem atenção em algo que pode ser tremendamente relevante para todas e todos eles. E, portanto, aprender a usar esse tempo
é fundamental para a comunicação. Um terceiro ponto desse futuro da comunicação é lembrar que o mundo não é mais dividido em pequenos blocos. Lembrar que o mundo não é mais dividido em um lado e outro lado. É lembrar que nós temos agora uma pluralidade muito, muito grande. Uma diversidade muito grande. Que é preciso ouvir, dar voz e respeitar as vulnerabilidades, os grupos, as pessoas que talvez até ontem à noite, não tivessem muita voz. Mas agora, todo mundo pode ter voz. Nenhuma organização hoje em dia, por exemplo, poderia se dar ao luxo de fazer certas campanhas publicitárias que fazia 20 anos atrás, ridicularizando, por exemplo, alguns grupos. Sabe por quê? Porque esse grupo, hoje em dia, ele transforma sua vulnerabilidade em força. E amanhã de manhã, a internet inteira, todas as bolhas desses grupos, e todos os grupos, as interconexões, já estarão olhando para essa organização e cobrando posturas. Estarão olhando para o filme e falando, olha, esse filme, essa série foi legal, mas mostra determinado grupo de uma maneira ridícula. Não vamos mais assistir. Foi-se o tempo em que as vozes eram poucas. As vozes são múltiplas. E falar de comunicação é falar dessa multiplicidade, onde todo mundo tem esse direito à voz. Porque a gente aprendeu com a comunicação que o direito à voz é o primeiro e mais importante ponto para você ter o direito à existência. E para isso, o último ponto que a comunicação do futuro precisa ter, a capacidade de transformar informação em conhecimento. E aqui eu retomo o que eu falei no nosso começo de conversa. Lembrar que nós temos muita informação, mas pouco conhecimento. E a informação por si só, ela não nos ajuda em muita coisa. Ao contrário, ela pode até nos confundir. Quando a gente tem muita informação vindo de todos os lados, a nossa tendência é ficar paralisado. Mas espera, de tudo isso que eu sei, o que é certo? O que isso aqui faz? Isso aqui é bom ou ruim? Eu tenho que agir dessa ou daquela maneira? Eu tenho que me proteger como? Eu tenho que usar isso aqui? Eu tenho que fazer... Quando tem muita informação, eu me perco. Por isso que eu preciso, justamente, de alguém que saiba trabalhar essa perspectiva, trabalhar esse aspecto, ou esse conjunto de aspectos, aonde a gente tem, digamos, uma forma de lidar com essa informação e transformá-la em conhecimento. A pessoa-chave para isso são os profissionais de comunicação. As pessoas que são formadas, se formam e estão em contínua formação para lidar com esse momento de transição. Um momento onde a gente precisa cada vez mais de informação para transformar em conhecimento. E conhecimento para a gente poder encontrar a outra pessoa, encontrar os outros e aprender ou reaprender o que nós temos de comum, o que nós temos de igual, aquilo que, junto com as diferenças, nos torna humanos. Se existe um ponto da comunicação, é essa capacidade de retomar em cada uma e cada um de nós a humanidade que a gente corre o risco de perder quando a gente fica muito preso nas próprias bolhas. Para isso, que a gente pode discutir esse futuro da comunicação, para isso que são muito bem-vindas perguntas, comentários e ideias para a gente a partir de agora no nosso chat, nas nossas redes. E, como eu falei, se a atenção é o bem mais precioso que a gente pode dispor hoje em dia, eu só queria agradecer muito a atenção de cada uma e cada um de vocês em casa. De verdade, aqui muita gente tá um friozinho, eu realmente desejo, espero de coração, que vocês estejam em pijaminhas confortáveis de flanela ou enrolados naquelas mantas coloridas deliciosas, tomando chocolate quente, aproveitando, porque afinal, se esse é o mundo que nós temos agora, nem por isso a gente não pode também buscar algumas maneiras de nos relacionarmos bem com ele. Então, eu espero que aí todas e todos vocês, do lugar onde estiverem, tenham agora seus comentários, suas perguntas. Muito obrigado pelo convite ao pessoal da Casper Libero e muito obrigado a cada um e cada um de vocês que assistiu por essa atenção, esse bem tão precioso que eu tive a honra de compartilhar com vocês agora. Muito obrigado. Muito bom, Luiz Mauro. Adoramos a live. Temos algumas perguntas aqui. Ah, legal. Legal. Eu vou ler uma pergunta, uma acho que complementa a outra um pouquinho, então eu vou juntá-las, tá?
Por favor. A Cláudia perguntou: eu sou das antigas e sou formada em engenharia. Tenho muita vontade de estudar na área da comunicação, mas me parece que tem que ter muito domínio das redes, muito domínio das tecnologias e, essencialmente, não tenho o costume de saber tudo sobre todas essas milhares de redes. E aí, o José Alfredo perguntou: podemos afirmar que enquanto houver internet, haverá profissionais de comunicação, seja ela de qual forma for? Ainda existe algo mais offline ou o profissional depende só das redes? Joia, obrigado, Cláudia, obrigado, José Alfredo. Quando vocês falam sou das antigas, tamo junto, rolou essa identificação agora. Olha só, precisa saber de redes? Cláudia e José Alfredo. Enquanto houver seres humanos produzindo informações, não importa qual seja o meio dessas informações, nós vamos precisar de especialistas em comunicação. Porque as plataformas mudam. Então, o José Alfredo pergunta da internet se existe coisa offline. Sim, existe espaço para todo mundo. Essa que é a boa notícia. A gente ainda tem jornal impresso. O jornal impresso, que é uma invenção de quase 400 anos, ele ainda está funcionando e ele tem toda uma importância para trazer informações que nem sempre a gente vai encontrar nas redes sociais. Ao mesmo tempo, Cláudia, essas redes mudam. Mas quando a gente estuda comunicação, a gente não estuda a tecnologia. A gente estuda o que nós, seres humanos, fazemos com essa tecnologia. Por isso, não precisa se preocupar, falar, eu tenho que conhecer tudo de rede social. Não, a gente vai aprender comunicação, a gente vai estudar comunicação em qualquer plataforma. Até porque nós estamos sempre em muitas plataformas. Quer ver? Nesse momento, só nesse momento, a gente está usando várias. Aí você vai falar, o YouTube, o Instagram da Casper, o Teams. Nós estamos usando a Voz. A Voz é uma plataforma de comunicação. Nós estamos usando gestos. Os gestos são uma plataforma de comunicação. Nós estamos usando os olhares, o corpo e, claro, todas as plataformas eletrônicas e digitais. Então, não precisa, como você falou, ser o expert em redes, porque a gente vai, em primeiro lugar, saber de comunicação. Em seguida, com toda a força, a gente vai aprender a lidar com as técnicas e lidar com as mídias. Sim, mas a gente não se concentra naquilo que pode amanhã de manhã acabar. Estudar comunicação não é estudar digamos, a mídia específica, aquilo que amanhã de manhã já foi. Senão, a gente ficaria datado com muita rapidez. Aí, aquilo que o José Alfredo pergunta de não ter ainda outros tipos de mídia, a gente ficaria parado no tempo. Olha que coisa complexa. A gente ficaria parado no tempo, de tanta vontade de ser atual, a gente acabaria preso no passado. Então, fiquem muito sossegados nisso. Enquanto houver comunicação, haverá especialistas em comunicação e haverá pessoas estudando comunicação. Obrigado pelas questões. Legal, Luiz Mauro. Temos uma outra questão aqui do anônimo. MSN e Orkut, saudades. Ela pergunta, ou ele, o que você acha sobre essa questão do desaparecimento de redes e surgimento de outras? Aí ela comenta, acredito que dê a falsa sensação de que temos algo chamado de nosso, só que não é. Então, obrigado pela pergunta, anônima ou anônimo. Tá? Olha só, muito legal a tua pergunta, muito nostálgica, você falou do Orkut. Olha só, isso se liga muito bem ao que a Cláudia e o José Alfredo perguntaram. As plataformas, elas são uma mídia. Mídia significa meio. Aquilo que está entre as coisas, aquilo que está no meio. Às vezes a gente confunde, e eu faço isso também, tá? Não estou falando do alto, não. Às vezes a gente confunde o meio com o arquivo, o meio com o registro. Plataformas de comunicação são meios. Elas estão, eu diria que estão, de certa maneira, todos os dias se preparando para desaparecer. Fica a dica, salva as suas fotos, salva as suas melhores postagens, porque elas vão desaparecer. E por que elas vão desaparecer? Porque novas necessidades de comunicação, novas maneiras da gente interagir uns com os outros, e, claro, novas tecnologias vão permitir formas diferentes de interação. Você lembrou aqui do MSN e do Orkut, saudades desses dois aí também? Mas hoje nós temos plataformas que permitem outros tipos de interação. E as próximas? E quando a gente tiver que lidar com o holograma, você coloca a pecinha lá no chão e a pessoa
aparece aí na tua frente e você aparece na frente dela. Sabe o que vai mudar? A plataforma. Sabe o que não vai mudar? A comunicação. Você vai continuar namorando, você vai continuar brigando, você vai continuar comemorando, você vai continuar se comunicando com a pessoa. A plataforma muda. Se a gente colocar as nossas memórias no meio, elas vão se perder. Porque a tecnologia ela é rápida, ela é muito efêmera. Então nós vamos perder. Mas se a gente apostar na comunicação, a gente vai sempre ter alguma coisa nova, porque essas memórias são as lembranças das nossas relações, das nossas comunicações, os momentos de interação com o outro. Então, fica a dica, salva em algum outro lugar, mas vamos ter sempre em mente, as redes, elas vão mudar. As redes sensacionais hoje talvez não sejam as mesmas sensacionais daqui 10 anos. Vamos lembrar, o Facebook, por exemplo, era uma rede muito focada no texto. Hoje nós temos o Instagram, que é focado na imagem, o TikTok, que é focado no vídeo. São novas maneiras de se comunicar, novas maneiras de interagir, mas o fundamento continua o mesmo. E sabendo bem esse fundamento, a gente se adapta sem medo para qualquer nova plataforma. É aquela coisa, pode vir que a gente está preparado para vocês. Muito bom. José Alfredo pergunta, a área da comunicação está saturada? Vejo que a área da comunicação foi uma das mais importantes na pandemia e se você acredita que há reconhecimento financeiro para essa importância. José Alfredo, outra boa pergunta. Mais uma dessas, estou quase me sentindo na sala de aula. Vou te dar ponto depois de perguntas boas dessas. Olha só. Não, vou te falar uma coisa aqui, muito aqui entre nós. Tem alguns mitos, algumas lendas que a gente ouve sobre a área de comunicação e que eu ouvia desde que eu entrei na faculdade em 1995. Tá? Eu aproveito a tua questão para colocar assim, 3 grandes mitos que a gente sempre ouve aí. Primeiro que a comunicação está saturada. Eu ouvi isso lá em 95. Não tinha nem rede social, já falavam isso. Não, ela não está porque, à medida que aumenta a quantidade de informações, você precisa de mais profissionais para lidar com essas informações. Então, a área, ela sempre tem espaço. Tá? Por quê? Porque também você tem cada vez mais uma demanda de informações em nível local. E também uma versatilidade das e dos profissionais de comunicação que é muito grande. O mercado de comunicação, ele não tem um limite, assim, você só vai trabalhar nisso, naquilo, não. Por quê? À medida em que esse ambiente de comunicação se expande, eu preciso de profissionais cada vez mais bem qualificadas, mais bem preparados para lidar com essa expansão. Então, é concomitante. À medida que aumenta a quantidade de informações, aumenta a demanda por profissionais. Tem muita gente na área? Não, ao contrário. Na verdade, vamos dizer assim, a área ela não está saturada por causa dessa demanda. Tá tudo bem? Não, porque você não tem, eu acho que nenhuma área hoje em dia poderia falar, nossa, essa daí está plenamente bem, está absolutamente... Não, porque você tem condições de contexto que a gente precisa, evidentemente, levar em consideração. Mas a ideia de que ela está saturada, não. Tem espaço, como em todas as áreas, quando a gente conversa com quem é de dentro, a pessoa fala, não está saturado, tem espaço, ó, falta aqui, falta ali, falta lá. Por exemplo, profissionais hoje, na área de comunicação, como você falou, que saibam lidar com esse ambiente e saibam dar informação de qualidade, tem sempre espaço. Outro mito que a gente ouve nessa base, um pouquinho pegando a carona na tua pergunta, é a ideia de que a comunicação não precisa, porque olha só, o fulano gravou um vídeo e ficou milionário. E o vídeo dele explodiu e agora ele é milionário. Para cada uma pessoa que consegue de fato fazer isso, você tem 1 bilhão de outras que não vão fazer. E tem mais um detalhe, a gente também precisa ver o quanto tempo esse tipo de prestígio dura. Tá? Em termos, como você falou, de remuneração, você tem, assim, isso varia muito, tá? E depende muito do ponto de carreira, depende muito das obrigações que cada profissional vai ter. A remuneração, ela é muito, nesse ponto, assim, proporcional à quantidade de coisa que você vai ter e a ponto de carreira, ao lugar onde você está, como toda profissão.
Tá? Então, nesse ponto, as profissões de comunicação, elas seguem exatamente a mesma linha de qualquer outra profissão. Joia, obrigado pela tua pergunta, muito boa. Vamos lá. Eu vou juntar mais duas perguntas aqui, tá? Anônimos perguntam. Vejo que algumas pessoas acham que a comunicação é resumida a redes sociais, TikTok, influenciadores, e não veem tanto a responsabilidade da profissão que tem. Poderia nos falar o quão técnico as profissões da comunicação precisam ser e quanto de estudo se exige? E outro anônimo perguntou. Muito interessante essa questão de como as mudanças estão muito presentes no contexto atual e como precisamos estar sempre aprendendo, investindo em novas formações e tudo mais. Nesse contexto, você acha que o jornalismo estaria mudando de campo de atuação, dos jornais, rádios e TV para a internet, principalmente? Obrigado, anônimos, obrigado, anônimas, não sei, ou anônimo e anônima. Muito obrigado, gente, por essas duas questões. Olha, gente, os dois, na verdade, a Priscila juntou muito bem aqui as questões, os dois estão interligados. Vamos lá. A mudança, ou o que nós entendemos por mudança, é uma coisa assim, muito constante da nossa profissão. Por isso que a preparação do profissional, da profissional, é o tempo todo para pensar em mudança. O jornalismo, ele mudou radicalmente de quando eu entrei na faculdade para agora. Ele mudou porque quando eu entrei na faculdade, meu sonho era trabalhar num jornal impresso. Hoje, a turma que entra na faculdade, os meus alunos, que eu tenho o privilégio de compartilhar a sala de aula com elas e com eles, eles querem trabalhar em portal, eles querem trabalhar nas grandes redações online, eles querem trabalhar produzindo conteúdo para redes sociais. Tá? Mas olha só o que não mudou, que eu aprendi e que eles aprendem. O jornalismo, para pegar só um exemplo, tá? Porque você perguntou aqui do jornalismo. O jornalismo é checagem, é apuração, é ter uma boa escrita, é ter um bom texto, é ter conhecimento de contexto, é ouvir o outro lado, é checar tudo aquilo que parecer estranho e até o que não parecer estranho, é correr atrás do contraditório, é conhecer a história das coisas para não se deixar levar pelo papo de uma pessoa que você está falando agora. Isso não mudou. Os princípios do jornalismo, os fundamentos do bom jornalismo foram os mesmos que eu aprendi 25 anos atrás, são os mesmos que a gente passa nas aulas de jornalismo, assim como os princípios da publicidade ou das relações públicas. Agora, então esse estudo, como a primeira pessoa anônima perguntou, é fundamental? É fundamental. Nossa formação, e aí, um bom curso de comunicação, mas enfim, falando aqui da onde eu estou, dentro da Casper, a nossa preocupação constante é justamente dar uma formação humanística para a pessoa entender, compartilhar e discutir criticamente esses valores. Essa responsabilidade que a primeira pessoa a fazer a pergunta falou. Sim, nosso grande propósito é formar profissionais responsáveis que façam honrar o nome de jornalistas, publicitários, relações públicas e assim por diante, e rádio, TV e internet. Ao mesmo tempo, alguém que consiga ver essas mudanças que a segunda pessoa, segundo anônimo, falou. Então, no caso do jornalismo, perceber o que muda. Muda o jeito de fazer, mas não o jeito de pensar. Muda o jeito de pensar e o jeito de fazer. Como é que uma coisa vai se relacionando com a outra. Tá? Então, saber, por exemplo, aqui para fechar com a pergunta do anônimo número 1, que a comunicação ela não se resume a redes sociais. Saber que a comunicação ela é muito maior do que isso, mas saber também fazer comunicação nas redes sociais, saber fazer comunicação no impresso, saber fazer comunicação no outdoor da rua e lembrar que aquela propaganda na estação do metrô, enquanto você está esperando o trem, ela precisa ser muitíssimo bem planejada, com essa responsabilidade que você falou, que não tem nada a ver com rede social. Ah, nada a ver mesmo? Não sei, porque se a propaganda tiver um erro, tenha certeza que na hora todo mundo vai fotografar e vai compartilhar. É isso aí. Ó, eu vou juntar mais duas perguntas aqui, de dois anônimos, tá? A área da comunicação me parece bem complexa quando se pensa que um profissional tem que entender da personalidade e comportamento de vários grupos sociais. Geralmente, você se especializa em um
Você aprende na faculdade ou é tudo na vivência e na prática do mercado? Como agradar e comunicar para todos? E outro anônimo pergunta, qual das 4 áreas da comunicação está mais em alta? Conseguimos ter uma resposta a respeito? Uau! Essa segunda pergunta é mais complexa, mas vou começar pela primeira. Obrigado pelas duas questões. Vamos começar. Isso é uma coisa que eu não vou dar spoiler para a primeira pergunta. Isso é o que a gente aprende nos cursos. Então, sim, a gente aprende a comunicar para cada público. Realmente, você tem toda a razão. A comunicação é algo tremendamente complexo. Mas na faculdade, no curso de comunicação, a gente aprende justamente a lidar com essa complexidade e dividir justamente os públicos, dividir as informações, saber qual público quer qual mensagem, como que essa mensagem vai chegar para esse público. Isso tudo, eu não vou adiantar, mas posso te falar o seguinte, é na faculdade que a gente aprende. Tá? Nos 4 cursos, desde o primeiro ano, a gente já discute o que é público, quais são os tipos de público, por que eles são diferentes, como é que a gente atinge cada público, o que cada público quer saber, quer falar, os interesses, a gente vai aprendendo que sim, existem interesses diferentes e que comunicadoras e comunicadores precisam conhecer os diferentes públicos para planejar, lembra que estava até num dos slides, fazer um planejamento das ações para falar com cada um desses públicos, sabendo que cada um deles é diferente e para lidar com essa complexidade, eu preciso de uma profissional muito bem preparada também nessa parte cultural, nessa parte humanística. Não é à toa que um curso de comunicação ele vai equilibrar tanto a questão técnica quanto essa parte de formação cultural para a pessoa entender as duas coisas, saber dividir e encontrar seu público e como se comunicar da melhor maneira possível com esse público. Aí vem a segunda pergunta, qual das 4 áreas está mais em alta? Olha, eu não tenho como te responder, porque todas elas são necessárias e você tem uma ligação muito grande entre elas no dia a dia. Tá? O que eu te responderia seria o seguinte, a área em alta é aquela que você está apaixonado, porque você vai conseguir destaque ali. Elas são muito específicas, cada uma delas tem uma atuação diferente, e, portanto, não dá para falar qual está mais em alta. Agora, por exemplo, nesse contexto de pandemia, menos ainda, porque relações públicas, publicidade, jornalismo, rádio, TV, internet, cada uma dessas áreas está sendo chamada, está sendo convocada para assumir tarefas diferentes nesse momento. Então, e as 4 com as mesmas responsabilidades e com a mesma, eu diria, quase que com a mesma obrigação de levar informações para o seu público. Então, eu acho que nem agora, nesse contexto, e nem em nenhum momento daria para falar, não, olha, rádio, TV, internet é o que está em alta, vai lá. Não, olha, relações públicas é o negócio. Eu não sei a sua idade, não sei se você é pai, mãe, ou vestibulando, ou aluno de ensino médio, mas vai naquilo que você gosta, porque você vai fazer o negócio ficar em alta, tá? Pela sua dedicação e por tudo mais. Não precisa entrar nessa de, eu vou fazer aquilo que está em alta, até porque, supondo que desse para falar, não, olha, essa área tá legal, de repente, nos 4 anos, isso já poderia ter mudado. Então, vai naquilo que você gosta. Aquela profissão, aquela habilidade, enfim, aquele curso que você sente aquele crush falando, é esse. Quero transformar esse curso de crush em mozão. É esse, vai lá que vai dar match. Temos 2 perguntas aqui, uma sobre o aluno quando entra na Casper e uma quando sai. Então vamos lá. Ó. Você acredita que o aluno que entrar na Casper já consegue estagiar logo cedo? E o Leonardo pergunta, professor, você acredita que o profissional recém-formado em jornalismo, por exemplo, tem espaço ainda nas grandes empresas de comunicação? Ótimas 2 perguntas. Leonardo e Anônimo. Eu diria o seguinte, aqui, basicamente, sim. Estágio. A Casper tem isso desde que eu estudava lá, tá? Então, estou falando desde 25 anos atrás. A Casper ela tem uma pegada muito, muito grande na ideia de fazer você aprender bastante. Então, é forte na sala de aula, é forte nas disciplinas técnicas
e te estimula muito a fazer estágio. Então, a inserção de casperianas e casperianos no mercado é muito alta. Tá? Isso daí a gente tem índices que mostram que desde o primeiro ano, segundo ano, o pessoal vai para estágio e, enfim, já vai lá ter esse outro lugar de aprendizado. Então, você aprende na faculdade, você vai aprender teoria e prática, e a vivência profissional você vai lá para o estágio. Então, sim, essa é uma daquelas perguntas que dá para responder, assim, numa boa. A inserção de casperianas e casperianos no mercado, desde os primeiros anos de faculdade, é muito alta. Tá? Às vezes, aqui entre nós, só que entre nós, às vezes até me sinto meio tipo o Yoda, porque às vezes eu vou em redação e encontro um monte de ex-aluno, e aí fica lá, dei aula para ele em 2002, dei aula para ele em 2005, dei aula para ele em 2014, né? Aí você se sente meio... E alguns até estão tendo aula com você agora, e falam, nossa, estou dando aula para essa pessoa. Gente, eu tenho 900 anos. Então, é muito legal, é muito gratificante. Aqui entre nós, como professor, é uma maravilha você ver o pessoal voando por aí. O que me leva para a questão do Leonardo, sobre o depois, a saída, né, da faculdade. Leonardo, a mesma coisa. Aí, de novo, quando a gente faz um mapeamento, né, de ex-alunas e ex-alunos da Casper, onde que as pessoas estão? Olha, estão em tudo quanto é lugar. Estão em grandes redações, estão em redações locais, estão na assessoria, estão na produtora, estão na agência. De novo, a inserção de mercado da Casper é muito boa. Então, assim, é muito legal, de novo, se eu posso trazer para um lado mais, enfim, profissional, pessoal, é muito gratificante. Você vai, sei lá, tá lendo uma notícia, você vê lá, assinada por uma ex-aluna tua. Você está vendo televisão e de repente aparece repórter falando, ex-aluno seu. Você está vendo um programa de entretenimento e depois você vê lá e fala, puxa, dei aula para esse jovem, que agora já nem é talvez assim tão jovenzinho quanto estava na faculdade, mas está aí, firme e forte. Então, ou você está ouvindo podcast e vê lá. Outro dia foi muito divertido e muito feliz, né? Eu estava procurando vídeos no YouTube sobre futebol para ver com o Lucas, meu filho, e de repente a gente parou vamos assistir esse aqui. Quando começou, eu falei, gente, era uma conversa, né? Um bate-papo. Falei, gente, eu dei aula para a mesa inteira, menos um que não tinha sido meu aluno, de ter sido formado em outra faculdade. Eu falei, gente, eu dei aula para a mesa inteira. E ainda tive que ouvir. É verdade, papai, você é o Yoda, você está com 900 anos. Coisas que a gente ouve. Tá? Então, isso aí são só exemplos para ver. A nossa expansão aí via mercado de trabalho vai para as grandes redações, para mídias sociais, para YouTube. Isso é na ponta do lápis. Isso é estatístico que a gente tem. Luiz, tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Amando a reunião, a minha dúvida é se com toda essa transformação é possível que as relações presentes ao vivo se tornem algo raro, pois cada vez mais nossa vida está nas redes e cada vez mais as crianças preferem o jogo do que uma partida de futebol na rua. Como resolver? Gabriel, linda a tua pergunta. Obrigado por ela. Olha, eu diria o seguinte, comunicação envolve esses dois aspectos, tá? Porque, lembra que eu falei lá atrás, estava lá em algum momento do slide, que comunicação implica essas relações mediadas? Então, vamos lembrar uma coisa. Agora que nós estamos nessa época de isolamento forçado, a gente percebeu que a comunicação face a face, não só ela não morreu, como ela é indispensável. O bom da vida humana é que ela é complexa, contraditória e complicada. Ela tem espaço para tudo. Então, nós temos vamos continuar, depois que toda essa história de pandemia acabar, nós vamos continuar usando muito as mídias digitais. Nós vamos continuar usando muito esse tipo de comunicação aqui. Porque ele tem inúmeras vantagens. Mas a gente vai lembrar uma coisa importante. A curtida nunca substitui o abraço. E a postagem na rede social nunca vai substituir o olho no olho para você virar para a pessoa e falar alguma coisa. Porque nesse momento você tem um outro tipo de encontro. A comunicação, Gabriel, e aqui, ó, um gostinho das aulas de teoria da comunicação, tá? A comunicação, ela tem muitas dimensões. E a gente, quando estuda comunicação, a gente estuda todas elas, porque todas elas acabam confluindo para alguma coisa. Por exemplo, para entender por que games são tão legais, como você falou. Então, a garotada curte muito um game.
Talvez jogar o FIFA 2021 seja mais legal do que jogar futebol na rua. Mas a gente também vai entender por que as cidades, hoje em dia, já não permitem que as crianças joguem futebol na rua. Porque a cidade é uma rede de comunicação. E essa rede de comunicação, hoje, nos dá uma mensagem, às vezes, muito hostil. Tá? Mas eu não vou mais falar, porque senão ia ser spoiler da aula. Mais informações lá no curso de comunicação. Maravilhoso, Luiz Mauro. O Pedro pergunta: professor, achei muito interessante a parte em que fala da barreira digital. E ele gostaria de saber se, com o avanço tecnológico tão rápido e contínuo, e sem o apoio de empresas a países menos desenvolvidos, só não acentuaria ainda mais a tal barreira digital. Como poderia ser resolvida essa questão? Pedro, ótima a tua questão. Isso é uma preocupação de todas e todos nós que trabalhamos com comunicação. Essa barreira digital, ela existe, essa barreira digital, ela é muito forte. E você pergunta quem resolve. Olha, a resposta ela seria muito grande. Então, isso é governo, é sociedade, é povo, é empresa. Aí você tem todos os chamados atores sociais. Mas o que nós da comunicação podemos fazer? Em primeiro lugar, lembrar que comunicar, muitas vezes, é traduzir. E uma boa profissional de comunicação, um bom profissional, vai identificar essa barreira, vai olhar qual é o público que está do outro lado e como que eu quebro essa barreira aprendendo a me comunicar. Por exemplo, mostrando que redes sociais não são um bicho de 7 cabeças e que qualquer pessoa consegue mexer. Porque qualquer pessoa consegue mexer. Mostrando que é possível traduzir até a informação mais complicada de uma maneira que outras pessoas possam compreender. Quando você compreende a informação, essa informação vira conhecimento. Uma boa comunicadora, um bom comunicador, é um grande tradutor. Ele vai pegar as informações e traduzir na língua do público deles. Por isso que é também uma das partes da responsabilidade de profissionais de comunicação saber qual é essa língua, saber comunicar. E, claro, criar a sua comunicação, as suas mensagens, da maneira mais apropriada para esse público. Aí a gente percebe o seguinte: não existe público ruim, não existe público despreparado. Basta a gente aprender a falar a língua desse público. E aí você fala, onde que a gente aprende isso? Os 4 anos do curso de comunicação, basicamente, são para isso, para a gente aprender a transformar essa barreira, a passar por essa barreira. Até fazendo um jogo com o nome da comunicação, se a comunicação é criar lugares em comum, uma das nossas tarefas é justamente diminuir essas barreiras para criar o espaço do encontro. Luiz, temos 2 perguntas aqui, 2 anônimos. Tudo me parece comunicação, desde a Alexia, que fala conosco, desde o iFood, que manda mensagem cotidianamente de uma maneira divertida, ao saque de uma loja no programa de TV. Eu mal sei delimitar o que o profissional de comunicação faz ou não. Podemos dizer que o comunicador está em quase tudo que vivenciamos? Ou estou errada? E outra anônima pergunta: olá, boa noite, professor. Minha filha está em dúvida entre artes cênicas e comunicação. Eu apoio muito a ir para a área de comunicação. Podemos ver relação entre estas áreas? Elas podem se conversar em algum momento? Muito boas essas questões, gente. Obrigado, Priscila. Olha só, a primeira questão da comunicação está em tudo. Sim, por isso que eu falei agora há pouco que, quando acho que foi o José Alfredo que fez uma pergunta muito boa sobre o mercado estar saturado. Não, porque tem espaço. Como a comunicação está ao nosso lado, ao nosso redor o tempo todo, nós sim precisamos de profissionais de comunicação em tudo. Você citou o iFood. Foi alguém de comunicação, junto publicitárias, que planejaram aquela risadinha ali a boca, né, do iFood. Estou misturando o aplicativo? Não, é do iFood mesmo. Tá? Alguém de design talvez deve ter feito aquilo lá, alguém de comunicação bancou a ideia. Provavelmente passou para o pessoal de comunicação organizacional da corporação iFood. Profissionais de relações públicas que olharam e falaram, isso aqui é legal,
para a nossa empresa? Nós queremos isso? É bacana? É legal? Transmite os valores da nossa organização? Passou para outro profissional, talvez uma jornalista, que redigiu o release para mandar para as mídias, falar, olha, nova campanha, a nova mochila do iFood agora vai ter um logo novo. Alguém de comunicação também preparou toda a campanha para fazer nas mídias. Então, uma profissional de rádio e TV, um radialista, eles prepararam toda a parte de escolher cenários e tudo mais, a paleta de cores, para você ter aquele videozinho de 2 segundos do iFood, como de qualquer outro. Estou dando esse exemplo porque foi a sua pergunta. Então, aonde você olhar para o seu lado, tem e terá algum profissional de comunicação trabalhando, fazendo justamente com que esse mundo apareça dessa maneira para cada uma e cada um de nós. E, para isso, o profissional de comunicação, ele precisa ter muita sensibilidade para o seu tempo, o que me leva para a segunda questão. As relações entre comunicação e estética são imensas. Você pergunta, se fala da sua filha que quer fazer artes cênicas, se tem algum ponto de intersecção. Eu não sei se dá para ver daí, mas tem um teclado aqui do meu lado. Um teclado meu, musical. Tá? A minha primeira e grande paixão, junto com a comunicação, foi a música. E eu sempre vivi nessa interface entre comunicação e arte, comunicação e artes. Eu diria o seguinte, isso é uma opinião muito minha, tá? A comunicação é uma porta de entrada sensacional para a arte. Por quê? Porque quando a gente está falando de estética, de arte, a gente está falando de um processo de comunicação. Afinal, dentro da arte, a gente está compartilhando alguma coisa. Na música, a gente está compartilhando alguma coisa. E, portanto, esse fundamento da própria arte é um fundamento de comunicação. Tá? Não é à toa, e agora vou dar um spoiler do curso, não é à toa que no curso de comunicação nós temos uma disciplina chamada História da Arte, que fica geralmente no 2º ano, justamente por causa dessa intersecção, para a gente trabalhar a sensibilidade, para a gente trabalhar essa percepção que só a arte pode nos dar, que é fundamental para a comunicação e com a qual a comunicação está sempre dialogando. Então, sim, se você... Pena que eu não sei os nomes de vocês, senão eu chamaria pelos nomes, seria mais bacana. Mas, sim, a interface, a ligação entre comunicação e arte é muito forte. Eu sempre, meu coração bateu 10% a mais para a comunicação, mas a arte sempre me ajudou. Mas eu me pergunto hoje, quando eu penso assim, em tudo que eu tive a oportunidade de aprender, eu vejo que foi legal chegar na arte pela via da comunicação. Mas isso é uma experiência pessoal que eu estou compartilhando, tá? Não sei se um outro caminho seria tão legal, mas esse aqui foi um caminho muito bom, justamente por essa proximidade. Mas eu entrei pela porta da comunicação e acho que foi um caminho bem bacana. Mas obrigado por essas perguntas. Mais uma vez, obrigado à Faculdade Casper Libero pelo convite. A Casper está sempre aí firme e forte, apoiando essas iniciativas de pesquisa, de estudo e, claro, de ensino também. Obrigado aí a Bruna, a Larissa, a Carolina, a Priscila e a Débora, que, lembra que eu falei que tem sempre profissionais organizando? São elas, além do pessoal da TI, que tornou esse encontro de hoje à noite possível. Obrigado a todas e todos que fizeram perguntas e comentários e, claro, a todas e todos vocês que assistiram. De coração, eu espero que o seu chocolate quente embaixo do cobertor esteja muito bom. Muito obrigado. Luiz, a gente que agradece, a live foi maravilhosa. Infelizmente, eu não estou com meu chocolate quente aqui agora, mas daqui a pouquinho. Muito obrigada pela noite de hoje, foi ótima. E para vocês que estão aí assistindo, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ser encaminhadas para vestibular@casperlibero.edu.br, tá bom? Boa noite, muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.